Uma grande armadilha pode estar se formando aqui e você pode ficar enganado, tá? Presta bastante atenção no Bitcoin, porque esse movimento a gente já estava mapeando já desde essa semana, o início dessa semana, tá? E acontece que quando movimentos assim eles começam a surgir, principalmente no Bitcoin, começa assim um pingo de euforia surgir ao redor da mídia, ao redor de muitos canais aí, né? Às vezes o Bitcoin ele sobe 1%, 2% e você vê muita gente falando explodiu, bombou, agora é lua, agora é alta infinita. Aí você vai olhar o gráfico, o que é que você vê? O que é que mudou, pessoal, do último vídeo que eu postei para agora? O que é que mudou? Nada. Não mudou absolutamente nada. O Bitcoin está no mesmo lugar. No mesmo lugar. O mapeamento que a gente fez continua da mesma forma, tá? Eu postei no último vídeo que a gente estava fazendo é, que a gente sabe, poderia acontecer esse movimento, tá? E foi realmente o que aconteceu nesse movimento. Então agora a gente está esperando esses patamares, tá? Patamares entre 74 e 75, tá? E o que está se formando aqui, né? Uma possível armadilha do Bitcoin tá para uma queda ainda mais expressiva, né? A priori a gente não pode descartar nenhum tipo de queda, nem muito menos alta, tá? A alta muito menos, tá? É lógico que a gente tem aí patamares de liquidez acima nas regiões de 81, a gente já sabe disso, tá? Eu vou passar aqui para vocês. Desde já a gente vai passar um pouquinho sobre a nossa visão, então curte e compartilhe esse conteúdo, tá? Se faz sentido para você, se você está aprendendo, se você está gostando do conteúdo, tá bom? Compartilhe com o máximo de pessoas possível para que o logaritmo do YouTube alcance mais e mais pessoas que precisam ouvir certas verdades, né, sobre o mercado, principalmente o que, que o mercado está nos dizendo, tá, pessoal? Quais são as forças que estão atuando aqui, tá? Desde já eu já vou adiantar isso para vocês, tá bom? Vamos lá, gráfico do Bitcoin na tela, gráfico diário. A gente está fazendo esse mapeamento, acompanhando essa lateralidade infinita, tá, pessoal? Infinita, chega a ser chata, morosa, mas isso faz parte, como eu expliquei já no vídeo anterior, tá? E o que é que o Bitcoin está fazendo aqui? No médio prazo, isso aqui não mudou, tá, pessoal? A gente sabe que o Bitcoin já fez um série clínicas, já fez um rally automático, definiu o range, já fez o teste, só teste em todo que é lugar aqui, tá bom? Aqui a gente já fez o Map Trust e aqui um possível tide, tá? Só que esse tide, ele tá muito descarado. Essa é a verdade, tá bom? Por que que ele tá descarado? Porque, veja só, vamos baixar o time frame para vocês entenderem, tá? O que está acontecendo aqui? Vou pegar aqui o gráfico para vocês entenderem o gráfico de 4 horas. Curto prazo, tá, pessoal? Médio prazo não mudou nada, ainda está no mesmo range, na mesma coisa, não mudou nada, tá? O que a gente está mapeando aqui no curto prazo era que essa aqui seria uma onda 1, né? Possivelmente essa aqui é uma onda 1, tá? E aqui uma onda 2 em ABC, tá ok? E aqui ainda não, na verdade essa ABC poderia tocar esse bloco aqui, né? Fazer esse movimento. Eu disse que a gente podia, não estava invalidando ainda a onda 2, tá? A partir do momento que você não perde esse topo, tá? E se perdesse esse topinho aqui, a gente já fazia um movimento de descartar isso aqui como onda 2, tá? E que ele ia buscar patamares maiores, fazendo dessa onda 1 e uma possível 2 aqui, como um movimento aqui que viria de 3, tá? Como uma possibilidade que estava ainda em aberto, tá? Fazendo um LPS aqui, tá? Foi o que a gente mapeou, ok? E agora o que que o preço fez? Eu tinha botado um stop aqui, tá? Ou, na verdade, tinha feito uma operação de short daqui, tá? Para cá, ok? E esse short assumiu o risco super tranquilo aqui também, tá? Desse stop aqui, super tranquilo. Puxei meu stop que estava aqui, botei aqui. Saí no 0 a 0 praticamente, né? Quase no 0 a 0, mas sabendo desse deslocamento aqui que o preço podia fazer isso, tá? Então descartada a possibilidade de onda 2, né? Porque a onda 2 tinha que vir no limite até aqui, tá? Então se descarta a linha aqui ou ultrapassa, já descarta qualquer possibilidade de onda 2, tá? Porque a onda 2 não pode invadir o território da onda 1, né? Então invalida a leitura, certo? Então o que é que a gente tem aqui agora? Uma onda X de ligação formada em ABC, X, A, B, C, tá? Uma X de ligação aqui e um novo ABC aqui, tá, pessoal, sendo formado, uma ABC sendo formado, tá?
Essa onda C, em um, dois, três, quatro, possivelmente mais um quinto movimento aqui, tá? A gente vai sofrer ainda, tá? Eu pensei que o preço viria agora, fazer esse movimento aqui de ruptura logo, tá? Para tocar nesse order block aqui, no order block diário, tá, pessoal? Para justamente fazer esse movimento de UTAD e a gente ser convencido de que aqui realmente o preço não ia permitir mais que o Bitcoin atingisse patamares maiores e a gente ia olhar aqui nesse bloco se ele ia fazer um alinhamento para a gente poder tentar pegar o short de uma onda assim que eu estou mapeando aqui ainda, tá? A possibilidade disso aqui, tá bom? Então o TAD ainda, eu acredito que ainda não terminou, tá? A gente ainda pode capturar regiões acima, por quê, pessoal? Por causa desse eco high aqui, ó, tá vendo? Normalmente, o que que acontece? Quando o preço ele sobe e ele volta, ele pega a liquidez, tá, desse último topo e ele volta com rapidez, capturando esse fundo aqui, o sweep está validado e a gente consegue ter o movimento de baixa que a gente espera, tá? Como o preço ainda não mostrou velocidade nem tensão na queda agora, tá, pessoal? A liquidez da vez é essa aqui, ó. Ele deixou alinhado justamente aonde? Justamente nesse bloco aqui, ó, pessoal. Nesse bloco aqui, ó, que é o bloco diário, tá vendo? O bloco diário ele não foi tocado em nenhum momento, ó. Em nenhum momento, ó. O bloco é esse aqui, ó. Tá vendo? Em nenhum momento esse bloco foi tocado, ó. Repare que ó o que o preço faz, tá vendo? O preço ele finge que toca, vai chegar e tocar na região de oferta e ele não faz. Ele faz o movimento de retorno, tá? E aí, não convencido, o que, que o mercado faz? Ele faz novamente o movimento característico de ir até lá, certo? Só que na hora de tocar, o que, que o preço faz? Rejeita novamente antes de tocar a região de oferta, tá? E aí, o que, que ele deixa? Ele deixa um vácuo, pessoal, ó. Tá bom? Ele deixa um vácuo. Ai, sumiu? Só um instante. Sumiu aqui a tela. Tem hora que o TradingView ele dá um bugzinho, tá? Mas vamos lá. Baixar o time frame. Ok, vamos lá. Então o que é que o preço faz, tá, pessoal? Ele deixa esse vácuo aqui, ó. Deixa esse vácuo, vamos lá por 4 horas, que 4 horas vocês conseguem enxergar melhor, tá? Ele deixa esse vácuo aqui, ó. Tá vendo? E aí gera uma armadilha aqui, tá, pessoal? Ele gera uma armadilha aqui, ó. Vai pegar esse stop daqui, pega esse stop daqui. O preço pode cair daqui? Pode, depois ele vir resgatar aqui tranquilamente, tá, pessoal? A gente está perto de regiões aqui que o preço pode realmente mostrar uma reação aqui, tá bom? Mas isso não quer dizer que o preço vá fazer isso aqui agora e varar para baixo. Ele pode já vir chegar daqui e ir para baixo. Só que o movimento aqui não é esse, tá? O movimento realmente é de que ele ainda vá atingir patamares maiores aqui, tá? A gente vai observar, tá? E ver como é que o preço vai reagir nessa região, tá? Como é onda 4 complexa, eu acredito que entre 71 e 75 seria o limite para essa onda 4 complexa aqui atingir, né? Apesar da gente saber que tem liquidez, como eu falei anteriormente, nos 81K, tá bom? No gráfico de liquidez que eu queria deixar para vocês aqui, o que é que está acontecendo? A liquidez, como ela é uma constante, né? Ela está sempre em movimento, ela é bastante dinâmica. O que é que a gente está vendo aqui no de 2 semanas, tá, pessoal? Olha aí. Tá vendo? Uma liquidezinha sendo mostrada aqui, ó, na região dos 74, 75, super plausível, tá? E olha onde tá a massiva liquidez, tá vendo? Abaixo dos 65. Muita gente está acreditando em alta a partir daqui, tá? Para surfar um movimento significativo, tá bom? Então, é possível que o preço possa fazer siltagem e aí depois reverter, tá bom? Para pegar esses stops dessa galera que tá aqui, tá? A gente vai observar isso com calma. Acredito que hoje é sexta-feira. Acredito que daqui para mais uns 2 dias, sábado, domingo, o preço faça uma reação que nos convença. E aí, fazendo esse movimento de convencimento, eu venho aqui atualizar vocês referente ao movimento do Bitcoin de curto prazo, tá, pessoal? Quem está no médio prazo, no position trade, já veio posicionado já daqui no 62, 63, não mudou nada, pessoal. Nada, nada. Pode ficar tranquilo, dormir sossegado, tá? Porque isso aqui ainda não mudou nada, tá? Como no position e no médio prazo eu tô no lucro ainda, então aqui super tranquilo, tá? A posição, eu vou pensar em realizar um pouco aqui, tá?
quando o preço atingir alguma coisa, descascar um pouquinho para tentar pegar um movimento, se assim alinhar aqui em cima, tá? Se assim o preço alinhar aqui em cima, tá? Esperar pegar um movimento aqui de curto prazo, ou tentar pegar um short aqui em cima, ou realizar aqui um pouco da minha posição para tentar pegar em regiões mais baixas aí, comprar o Bitcoin em regiões mais baixas, tá? Priori é isso. Referente ao movimento, é engraçado que quando você começa a fazer leituras e você vai se acostumando com as leituras, é como o Matrix, pessoal. Você não enxerga mais código, você bate o olho, você começa a enxergar só movimentos, né? E esses movimentos eu só consigo enxergar o Wyckoff, seja o Wyckoff assim, seja o Wyckoff assim, seja o Wyckoff assim, tá? Tudo tem Wyckoff. Se você for baixar o time frame, você vai ver o Wyckoff em tudo que é lugar. Aqui, por exemplo, ó, nesse movimento aqui, você consegue enxergar o Wyckoff nitidamente aqui, ó. Você vem numa estrutura inclinada, certo, pessoal? Aí você tem aqui, ó, um clímax de venda, um suporte de teste desse clímax, um rally automático aqui que definiu todo o range da estrutura. Você tem testes internos, tá? Fazendo teste interno, liquidez interna sendo capturada. Faz um UT longe dessa estrutura, tá? Um map trust aqui, tá? Depois ele retorna para o meio da estrutura, continua a fazer o movimento, e aqui é que estava o grande X da questão, que ele poderia fazer só um LPS aqui, sem a necessidade de capturar movimento mais nenhum aqui, tá? E aí já vim e varar reto, tá? Acontece muito isso, pessoal, tá? O Bitcoin não precisar fazer dois movimentos, né? Um T e um TAD aqui em qualquer um map trust, um map trust distribution depois de uma captura de liquidez dessa, tá? Ele não tem necessidade de fazer uma nova captura, só quando realmente há necessidade de busca de liquidez, pessoal. E o mercado, como eu falei a vocês, ele está constante busca de liquidez, então ele vai ficar trabalhando aqui porque o mercado, para chegar nas regiões, ele precisa de bastante liquidez. E o que não tem no mercado hoje é liquidez, e ele precisa gerar essa liquidez. Ele vai pegar liquidez de quem, pessoal? Dos traders, né? Dos fundos, dos hedges, das pessoas que estão fazendo o que? Alavancando, pessoal. Tá? No futuros, esses movimentos de curto prazo. Para quem opera a longo prazo, tá suave, tá tranquilo, tá? Então o preço está fazendo aqui normalmente o TAD, tá? E aí depois vem fazer um movimento de LPS, vim descendo aqui, tá? É o que eu estou esperando também. Não mudou nada nessa estrutura lateral. O preço decidiu, tá? Não continuar, continuar na verdade, né? Esse movimento lateral ainda, tá? De captura, o que era bem plausível, já estava mapeado pela gente aqui, tá bom? Agora é só aguardar esse preço aqui e a reação desse preço, mas toma bastante cuidado, tá? Para não abrir posições de long. O que é que a gente faz? Espera, pessoal, espera, tá? Espera, não faz nada. Aqui você não faz nada, né? Se você for pegar aqui, ó, o movimento de curto prazo, o que é que ele tá fazendo nessa estrutura interna aqui, ó? Tá vendo? Olha, nessa estrutura, tem o Wyckoff aqui também, pessoal. Nessa estrutura interna. Tá vendo? Ele vem e faz um movimento de PS, L clímax, uma R, quebra a estrutura, faz um choque leve, teste, teste. E aqui ele faz um movimento de quê? De UT, tá? Ele pode vir fazer outro movimento aqui, ó. Tá bom? Essa estrutura ainda não está definida ainda, tá? Ele está trabalhando numa estrutura. Que também pode ser uma estrutura assim, ó, pessoal, ó. Também pode ser uma estrutura assim, ó. Tá vendo? Você tem um CL clímax aqui. Você tem uma R aqui, ó, e definiu o range. Pegou, fez um UT aqui, ó. E agora ele pode vir fazer um UTAD aqui nessa região e descer também, tá bom? Então, a priori a gente está mapeando isso aqui, vamos ver o que é que vai acontecer com o preço nas próximas horas. Então, de qualquer forma, o que é que você vai fazer? Espera, não abre posição de short aqui, tá? Porque o preço tende eu acredito que ainda vai pegar esse topo de liquidez aqui gerado aqui, tá? Como na liquidez que a gente mostrou, tá bom? Aqui só para deixar para vocês que tem o gap sim, tá? Eu falei sobre os 81K e tem realmente esse gap aqui, tá vendo? O gap na região dos 81K, tá bem aqui, ó. Tá vendo? Essa abertura aqui. Então, se ele vai fechar agora ou depois, ninguém sabe, tá, pessoal? Então, a gente vai observar também, tá? Ethereum. O que é que o Ethereum tá fazendo aqui? Mesma coisa, pessoal. Mesma coisa, ó. Se eu for botar um gráfico de espelho no Ethereum, tá a mesma coisa que o Bitcoin, tá? Não tem diferença nenhuma. Se você pegar a copia e cola, é a mesma coisa, ó. Ele faz movimento de sell clímax aqui,
tá? AR, teste, 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 um ABCDE, faz uma onda X, uma ABC, tá? Faz uma X de novo, uma ABC, novamente, deixa a liquidez aqui próximo de um OB aqui, ó. Esse order block aqui no Ethereum, ele já foi tocado, tá? Só que o Ethereum tá querendo ir para patamares maiores porque ele vai acompanhar o Bitcoin, certo? E acompanhando o Bitcoin, deixando essa liquidez aqui, o que é que nós vemos? Nós vemos também uma possível armadilha no 4 horas, tá? Então sempre um vácuozinho aqui. Ele não tem obrigação, o Ethereum não tem obrigação mais de subir, tá? Não tem obrigação, ele poderia justamente chegar aqui, simplesmente pegar daqui e já descer, tá? Então ele vai acompanhar o movimento do Bitcoin, tá? Porque isso aqui ele não tem mais necessidade de fazer uma liquidez, capturar uma liquidez aqui, necessariamente capturar essa liquidez aqui de cima agora, tá? Então ele podia muito bem descer e depois subir sem problema nenhum, tá? Então, apesar desse alinhamento, né, a liquidez, quando ele não vem e faz uma reação automática aqui, a liquidez da vez é esse topo aqui, tá? É esse topo aqui, com esse bloco aqui, ó. E é esse vácuo aqui, ó, tá bom? Que aqui vai gerar liquidez pra caramba, tá? Vamos olhar aqui o mapa de liquidez que eu deixei reservado para vocês no Ethereum. Olha lá, tá vendo? Tem regiões até 2.500, tá? E 2.500 é justamente aonde está o gap do Ethereum, tá, pessoal? Da mesma forma, lá no gráfico da CME, o Ethereum tá com liquidez nos 2.500 dólares, tá? É lá que tem um gap lá em 2.500. Se vai agora, ninguém sabe, mas a questão é que eu não acredito que vá agora, tá? Se for, beleza. Quem tá posicionado como eu também no Ethereum, eu tô posicionado, tá, pessoal, no Ethereum. E se for lá, eu realizo boa parte do meu Ethereum, tá? E se não for, como consegue, eu vou descascar um pouquinho aqui, tá? Capturando esse topo, eu vou descascar um pouquinho, porque eu ainda acredito que o Ethereum ainda vai fazer um movimento, tá? De baixa, né? Fazendo esse movimento de ter que o TAD aqui mais claro, pegando toda essa estrutura, tá? E aqui sim fazer um movimento de baixa, concluir a onda 5 para aí sim a gente ter liberdade para ir para patamares maiores, tá? Lembrando que a liquidez do Ethereum tá aqui, ó, pessoal, ó, em 1.600 dólares, ó. Mapa de liquidez aqui, tá vendo? Muita liquidez aqui embaixo deixada. Para o mercado querer subir, eu não acredito que essa liquidez toda vai ser deixada aqui, tá? Então, vamos acompanhar o Total 3, que é o gráfico que a gente acompanha, excluindo todas as moedas importantes como BTC, Ethereum e as stablecoins do mercado. O que é que a gente tem? Só altcoin da braba, pessoal, de mid cap e small caps, né? O que é que elas estão fazendo aqui? Mudou alguma coisa? Nada, tá, pessoal? Também não mudou nada. Tem uma armadilhazinha aqui, na verdade tem duas armadilhas, né? Essa daqui e essa daqui, tá? Possivelmente a gente pode vir aqui a pegar essa região aqui, tá? Toda essa região, fazendo um A, B, C. A gente nem concluiu esse movimento, então possivelmente as altcoins ainda vão sofrer mais um pouquinho, as pequenas, tá? Referente ao mercado, e aí sim, tocando essa região de bloco aqui, capturando esse movimento aqui e fazendo um choque aqui, aí a gente está liberado para as altcoins fazerem um movimento expressivo de alta. Pode levar semanas, ou 2 meses, 3 meses, enfim, a gente não sabe, tá, pessoal? Porque o movimento está amarrado ainda, tá? A gente está 2, 3 semanas aqui, ou 4, quase um mês aqui, ó, nessa lateralidade infinita aqui, tá bom? Então, nada mudou, o cenário não mudou, é só ter paciência, pessoal. Paciência. O mercado recompensa o paciente. Se você for paciente, você vai lucrar no mercado. Não queira tirar a sua paciência, não queira sair do seu operacional para se desesperar, tá? E achar que, porque você está olhando o gráfico todo dia, vai descansar, vai viajar, vai fazer qualquer outra coisa, vai pensar em outra coisa, vai estudar, tá? Enquanto o mercado está lateral, você só observa, pessoal, se posiciona, vê qual é a força que está atuando e vê quais são as suas possibilidades de movimento, arma a sua estratégia e tudo certo. E paciência, tá? Essa é a chave do mercado, tá? Paciência, tá, pessoal? Tenha muita paciência agora, porque é o que a gente precisa, tá bom? E para você ter lucros, tem que ter paciência, tá certo? Então fica com Deus, um abraço, eu vou estar atualizando vocês, tá? Curta e compartilha novamente, um abraço, fui, valeu, valeu!